Oi, gente. Hoje a gente vai começar o nosso programa de uma maneira diferente. A Casa Ergo é um hub de conexões, de vivências, de espaço. E todas as vezes a gente tem a oportunidade de fazer esse programa em um lugar diferente. Esse foi uma das coisas que a gente combinou quando a gente imaginou esse Ergotalk. Exatamente. Mostrar a versatilidade, mostrar as possibilidades que a gente tem aqui. Hoje a gente começa aqui num local para a gente tomar um café, comer uma fruta, bater um papo. E naquela pegada de senta aqui, como é que foi o dia? E a gente tá muito nessa vibe hoje. A gente tá aqui com duas convidadas incríveis, duas mulheres que têm muito a acrescentar. A Tina Canarim, da Mui Arquitetura, que é uma aficionada por corrida, e hoje a gente tá aqui para falar de experiências olfativas, de vivências e do que a gente faz para não enlouquecer. Os sabores e os dissabores de ser uma empresária, como a Dani, que é da Luri Labs, que é uma empresa focada em experiências olfativas, porque o produto dela é tão diferenciado que nem dá para chamar de aromatizador de ambiente. Eu amei que você colocou boutique autoral. Eu falei, gente, que honra. Mas né? Você é uma lindo. boutique. Assim como a Tina tem um escritório boutique, é porque eu descobri esses termos recentemente. Novidades. Depois eu conto para vocês no off o que é o boutique, porque é o cuidado. A boutique é o que a Ergo tem aqui. Você chega ali na entrada e você é todo direcionado para uma experiência. O escritório boutique não enche de clientes, ele trata cada cliente com diferença. Sua particularidade, com particularidade, com um cuidado, então dá um atendimento diferenciado, que é o que você faz quando você desenvolve a fragrância para uma empresa. Não, e até em receber o cliente também, É esse cuidado aqui, né? Eu acho Então tem uma muito concierge ali, gente, para dizer boa tarde, bem-vindos, onde Que você vai e tal, gracinha. direcionar a gente, isso é tudo cuidado, né? Exatamente, eu trabalho no atendimento diferenciado, no acolhimento, né? O que o Vanderlei falou, a Casa Ergo foi feita para isso, para acolher vocês, os clientes de vocês, e ser esse diferencial nessa correria do dia a dia e nessa imensidão que é a obra, né? Que se encontra tantos desafios no decorrer da obra, então a gente vem como um apoio para vocês nesse processo. Resumindo, hoje a gente vai falar sobre o que nos ajuda a dar uma baixada na rotação, a colocar no eixo de volta, a sair correndo de uma obra para ir numa consulta para depois vir aqui fazer uma gravação. E pega seu café, seu vinho, ou o que fizer sentido para você, vamos passar pro nosso estar e começar esse papo. Bora, meninas? Vamos brindar. Se você abre qualquer rede social hoje, a gente fica sempre com a sensação de que ter sucesso é ter o maior escritório, a maior empresa, a maior equipe, o feed perfeito. É o que passa pra gente, né? Mas será que é isso o sucesso? Será que é isso que faz a gente realmente mensurar sucesso? O que é sucesso para cada uma de vocês? Hoje a gente vai explorar muito isso, né? Sobre dormir bem é sucesso? Ter tempo para brincar com seu filho é sucesso? O que a gente entende de sucesso? O que dificulta o nosso sucesso? O que representa esse sucesso? Em que momento que você se sente perdendo o controle ou não? E trazer todas essas coisas para dentro da nossa rotina e ainda gostar do que faz. Por isso que eu trouxe duas pessoas que já viveram várias fases, certeza. Então, hoje eu estou aqui com a Tina, da Mui Arquitetura, e com a Dani, da Luri Labs, para falar justamente disso. Do que a gente faz para manter a cabeça no lugar. O que a gente coloca dos sonhos e como eles nos trouxeram até aqui. Como a gente construiu, como você construiu a Mui Arquitetura, como você construiu a Luri Labs. Eu vou sempre, né, meio Faustão, né, eu também conto minhas histórias aqui no meio do negócio. E das dificuldades que é, né, ser essa pessoa, buscar essa empresa, fazer isso funcionar, e ainda tem uma dificuldade extra, né? Porque tem as cobranças, porque são duas mulheres de sucesso, empresárias, donas do próprio negócio, e isso é uma coisa que também gera algum desafio, algum desconforto em algum momento, não é, meninas? Com certeza. Para começar, eu queria saber o seguinte de vocês duas, sem falar de cargo e de profissão, quem é você hoje? E o que faz bem para vocês no dia a dia? Bom, sou a Tina. Cristina é quando tá brigando, né? A Tina é mais fácil. A Tina, ela é uma pessoa que ela faz muita coisa.
ela sempre fez muita coisa. E ela sempre gostou de fazer muita coisa. Desde criança, assim, eu era aquela criança que fazia aula de piano, fazia balé, ia para 3 esportes na educação física. Aí eu lembro que criança, às vezes, eu pensava assim, nossa, mas eu não tenho tempo para brincar. Mas isso já era brincar para mim. Eu já era o teu entretenimento, né? Meu entretenimento. E a Tina, além de empresária, sem falar de Carlos, né? Além de toda a parte da profissão, uma coisa que eu sempre prezo e sempre prezei pra mim a gente tem a nossa vida, ela é composta de vários momentos. A profissão é uma parte dela. Ela faz parte de todo o nosso contexto. Se a gente tem filho ou não, se a gente tem uma família grande ou não, mas é mais uma coisa, né? É mais uma coisa. Então, assim, o que você precisa sempre compor na sua vida são momentos e momentos. Sim. A parte da profissão é o momento do seu dia, a parte do descanso é o momento do seu dia, a parte do lazer é o momento do seu dia. Isso é uma coisa que tem que ter equilíbrio. Não adianta, às vezes a gente coloca a profissão como... Quando a gente vê que a gente está sendo engolido pelo dia a dia, pelas coisas do dia a dia, pela rotina, e não presta atenção nas outras coisas. Em coisas que fazem bem, em coisas que... Eu brinco, né? Eu sou atleta, enfim, há muitos anos. Nós vamos chegar lá. E isso é para manter o meu réu primário. É por isso que esse episódio surgiu, que a gente teve essa conversa sobre o réu primário. Que legal. Não, e eu tô me identificando aqui. E a Dani, quem é? Nossa, a gente é irmã perdida por aí. Sem saber, porque eu também era pessoa que fazia 1000 esportes na escola. Quando eu era até pequenininha, falava, né, pra minha mãe me levar na terapia, porque ela é muito interativa. Porque eu terminava de fazer a tarefinha, aí eu ia lá pro fundo, eu ia arrumar a sala. Virginiana, Não tinha né? mais o que fazer, Não tinha mais o que fazer, eu ia arrumar a sala. Mas assim, Ai, que tédio, me vou arrumar a identifico sala, super. tanto faxina, tirando as bolinhas de... Gente, vocês são muito bagunceiros, saco? Pra arrumar Descolando o isso aqui, chiclete né? debaixo da carteira. Mas eu sempre fui essa pessoa multi, né? Exatamente. E eu acho que a gente demora, assim, de certa forma, né, falando por mim, de entender essa pluralidade nossa, É né? verdade. Porque às vezes, né, falando Sim. até de padrão, Sim. nos coloca muito o sucesso que, nossa, eu preciso só trabalhar Encaixota Parecer. o sucesso, e né? te colocar naquela caixa que é exatamente isso. Mas a gente é só isso. É. Né? E eu, assim, depois que eu tive filho, Sim. que agora que eu tô, parece, me reencontrando comigo mesma, Ele tá com quantos? 3. Porque tem isso, né? Tipo, um estudo que fala que a mulher, ela começa a se sentir ela mesma depois de 3 a 5 anos. Eu não sei o número certo, mas tem isso. Não tenho como ajudar nessa informação. Mas é complexo, É. viu? Eu imagino. E a Lurilabs Manter a veio, rotina. a minha empresa veio exatamente desse momento que foi essa loucura. Essa transição, né? Nossa, total. Calma que nós vamos chegar lá, porque a próxima pergunta que a gente vai entrar num tema agora um pouco de os sonhos que te trouxeram até aqui, né? E muito provavelmente o que trouxe vocês até aqui foi a inquietude, né? De Sem dúvida. entender o que vai rolar, né? A Tina eu conheço há menos tempo, já conheci a arquiteta, já conheci nesse ritmo, assim, né? Conheci numa viagem, né? Sim. Tomando drink na beira da praia, mas deixa isso pra que lá. tudo. Foi. Adoro. E a Dani, a gente se No conheceu corre. no corre. Foi diferente. Entendeu? Foi um pouco diferente, mas no meio da arquitetura. Sim. E aí, o que eu percebo é que a gente sempre está andando em relação ao que a gente está construindo, né? Eu estou passando por um momento de transição muito grande na minha marca, no meu escritório, Sim. de tudo, assim, fazendo um grande ajuste. Tem sido espetacular e desgastante. E para vocês, Muito assim, gostoso. é muito, porque por isso que eu tô falando, tá se espetacular e reencontrando desgastante. também, né? Só que cada vez que eu construo uma nova coisa, cada vez que eu venço uma etapa, faço um passo, isso Muito gratificante. Né? nossa, é uma coisa assim, deitar e dormir.
sei lá, tem um cantinho lá no escritório, você não foi lá, né? A Dani teve lá pra gente ver os produtos. Eu fiz um cantinho ali que é um negócio. Eu sento olhando pra isso, uma parede de pedra no canto da janela, com uma persiana de madeira, com uma poltrona azul, com umas plantas, uma casinha de passarinho laranja pendurada ali. Espaço de descompressão. Total. E aí eu sentei lá 2 vezes, sabe? Mas só de estar naquele ambiente menos corporativo, sabe, um elogio pra mim, assim, tipo, eu fico. Alguém chegar lá no meu escritório e dizer, nossa, mas é tão agradável, nossa, parece uma casa. No dia que eu fui lá, que eu coloquei nos stories, inclusive, eu recebi, nossa, nunca vi um escritório tão lindo. É isso, porque a gente Eu ia tem. te mandar print. O seu também né? Porque você faz apresentação em sofá, né? Eu faço apresentação no sofá e a Ah, que ideia delícia. de fazer apresentação no sofá é exatamente isso. Eu mostro a casa pro cliente. Legal. Por que que eu preciso mostrar atrás de uma mesa, Mesa. igual um No balcão? computador. Que é uma barreira, né? Que é uma Sim. barreira entre o cliente. O cliente, ele vai imaginar, ele senta no sofá, tem cliente que pega a almofada dele, sabe, faz aquela bagunça ali. É. É pequenininho, mas é aconchegante. E aí o cliente já fala assim, nossa, aqui, a primeiro momento sempre é aquele estranhamento, né? Isso. Aqui, sim, porque tem a mesa ali que a gente trabalha e tal. Aí o cliente senta assim, aqui. Aí ele já fica assim, daqui a pouco eu tô esparramado no sofá. Ai, termina a apresentação. Adorei. Por quê? Porque ele se sente na casa. Ele já entra, é isso que eu quero. A Dani ela mudou, ela começou, fez bom, enfim, nós vamos chegar lá, mas é assim, é porque o que eu acho muito legal da Dani, né? Ela produz um arranjo de flores e ela fica lá pegando dica, distribuindo dica, que inclusive outro dia eu repostei o que você tava falando das flores. Ai, super certa a dica das flores. E a pessoa falou, e que dica é essa? Eu falei, não sei, eu perdi o outro story também. Posso perguntar, que eu nem lembrei de perguntar. É porque Mas eu comprava flores, desculpa cortar. Não, pode falar, é isso. Mas aí eu não colocava nada, né? Colocava só água nas Ah, você botou flores, aí açúcar. dura 2 dias. Você colocou açúcar? Aí eu mandei pro chat. Chat, como que eu conservo mais foi as uma flores? amiga. E aí ele deu a misturinha lá, que você coloca um pouquinho de açúcar, limão, umas 3 gotinhas do limão, porque o açúcar ela vai se alimentar E o limão? e o limão é para cortar a acidez e umas gotinhas, tipo 2 gotinhas de água sanitária, só que eu prefiro usar o higienizador de frutas, porque tem Não é menos conforto. cloro. A E aí pra química. estabilizar, A química. entendeu? E aí super dura. Porque eu ficava super dó de comprar as flores. E desperdício, gastar. flor de corte, planta de corte, Não dá. aí a gente acaba escolhendo sempre costela de Adão, não compra flor, né? Porque a flor sempre a gente fica que vai murchar logo. Mas enfim, aí eu estou vendo agora, você vê como nada sai. Vocês duas estão falando do negócio de vocês hoje, das pequenas coisas que vocês fazem para ter prazer e para continuar vendo uma flor bonita lá no seu espaço de trabalho por mais tempo. A vida profissional de vocês hoje é como vocês imaginaram lá atrás? Vamos inverter agora, começar pela Dani. Você imaginou o que você imaginou quando, né, saiu da Não, escola? eu sempre quis me tornar uma mulher Sucesso. de sucesso, não vou mentir. Mas teve momentos na minha vida que foram muito difíceis, assim, Sim. de certa forma, que para eu me ver naquilo ali foi mais difícil, né? Por tudo que acontece, momentos de emprego que você sai, não dá certo, aí você Então, vê assim, de o novo. que aconteceu? Eu vou só fazer um corte rápido aqui, que é o que aconteceu aí, né, Dani? Você faltou uma fila no céu, que era do herdeira. Entendeu? A gente não nasceu Você pulou herdeiro. essa etapa. Entendeu? Aí fica mais Só na mesmo. próxima já tá no meu caderninho. Na próxima eu vou escolher. Antes de ser bonita, pede herdeira, entendeu? Nossa, sim. É isso. Mas acaba que hoje, assim, com a maturidade, apesar de todos os perrengues, os percalços que a gente vai tendo, desde a origem, de trabalhos e tal, hoje eu vejo que tudo me formou para o que... E não é nem sendo gratiluz, não, mas assim, tem circunstâncias da nossa vida que, por mais difícil que é passar por aquilo ali, eu acho que a mentalidade forte, você que é atleta, é muito da mentalidade, né? Aí depois a gente vai percebendo que aquilo ali estava te preparando, de certa forma, Não, o né? tempo que a gente trabalhou em comércio, né? A gente se conheceu, a Dani trabalhava numa loja, tava novinha, gente, devia ter 19, 20 anos, acho. Eu tava com 20. E aí a Dani era vendedora de uma loja X. Não vamos entrar nos detalhes porque eu também não tô afim, né? Mas e aí a gente se conheceu ali trabalhando em loja.
E aí depois a gente trabalhou junto numa loja que era, calhou da gente entrar na mesma empresa. E essas experiências do comércio, eu sempre valorizo muito isso, de ter trabalhado no nosso meio, na nossa área, porque você tem pressão de cima, de baixo, do lado do cliente, do externo, do interno, todos os lados, sua. né, ali. Em algumas empresas você ganha muito bem, então você fica com uma falsa ilusão de que aquilo ali é sucesso, ou pode ser sucesso para você, né? Na verdade, assim, eu não estou dizendo que para você, não me entenda errado, né? Dizer assim, não, quem é vendedor não tem sucesso. Muito pelo contrário, eu acho que bons vendedores que não ficam empurrando coisas nas pessoas, que têm ética para vender, isso faz toda a diferença. Não, e querendo ou não, muda completamente Muda. a vida, né, da pessoa, se a pessoa souber, né? Os 6 anos que eu trabalhei, essa aqui eu vou falar, né? Porque meu primeiro emprego foi na Tokstok, eu sempre falo isso, que eu sou... Sério? Eu trabalhei 6 anos, ó. Cara, formou a minha curva profissional, mudou ali. Eu era gerente de loja com 23 anos. É um absurdo, assim, e loja grande, com muita gente, contrata gente, demite gente, que eu uma vez fui demitir um funcionário lá do escritório, o Bruno falou, o Bruno paralisou, virou pra tela do computador, ficou E agora? congelado. Não, congelou pra não se meter na história. E eu falei, não, deixa comigo, que eu já... porque é isso, né? Você vai aprendendo. Essa coisa trouxe uma certa casca grossa para as coisas, né? Não, e trabalhar em comércio te dá casca grossa mesmo. Eu tive eu também, a minha trajetória não é tão Você linda, trabalhou em maravilhosa. loja também, Menina, né? eu já fiz de tudo um pouco. Já rodei já sou rodada. Eu também A gente sou. tem uma idade próxima, né? De lojas. Quando eu formei, eu Então, mas fiz vocês estão desenho no... É isso, porque eu ia antes, perguntar né? bem isso, assim, como que vocês chegaram aqui, né? Na Luri e na MUI. Vixe, Você fez Antes, desenho industrial, eu fiz né? desenho industrial. que tudo! Eu falo que a minha escala arquitetônica começou com produto, aí foi para interiores e depois foi crescendo, né? Eu fiz desenho industrial, aí, enfim, minha família mora no interior da Bahia, fiz desenho industrial lá em Curitiba. Aí, por questões ali da vida, acabei fazendo interiores, depois eu fiz arquitetura, mas a minha carreira profissional começou com design de interiores e produto. Aí depois formei e voltei para o interior da Bahia. E o que você ia fazer lá? O que eu ia fazer lá? Assim, hoje, Com essa- não, assim, com essa é um formação, lugar, é um polo. é um polo, né? Todo mundo tá querendo ir para lá, mas naquela época eu era a única. Para contratar um profissional, eu não sabia nem o que era. E aí eu... Como design de interiores. Como design de interiores. Não, é porque eu tô pensando no design de Industrial. Assim, Não, mas outra- eu sempre aliei produto, desenho de produto junto com os Porque meus tá certo, projetos. o desenho de legal. produto, você traz uma pegada de personalização muito grande, que é o Eu boutique que eu fiz, o falo. desenho industrial que eu fiz foi habilitação em produto, né? Não Olha foi aí. gráfico. E aí, montei uma loja, fui do extremo, montei uma loja no sul, posso falar? Uma Porto Belo Shop. Que Com legal. 20... Gente, quantos anos eu tinha? 20 e poucos, 25, 26, eu acho, não lembro. No Rio Grande do No Sul? Rio Grande do Sul, fui pra lá. Mudei, por isso que eu falo, sou do mundo, sou rodada. Montei uma Porto Belo Shop, é a mesma coisa, né? Coisas dão certo, coisas não dão certo. Não, e com Eu vim 23 pra- anos, gente, a gente, Caraca, eu não sei vocês, mas corajosíssima. eu tenho falado De muito abrir sobre uma isso, loja. porque né, a falta de educação financeira na nossa geração, para quem Tá. não tem um pai investidor que já tem uma cabeça. Então, assim, eu não tive. Eu montei a loja, eu trabalhei, eu formei, eu trabalhei uns 4, 5 anos, juntei dinheiro e montei a loja. Foi assim, quero isso, eu não quero trabalhar com projeto naquela Decidida, época. né? Decidido. Eu e o meu marido hoje, né? A gente montou junto, aí acabou, não deu certo, a gente veio pra Brasília, ele é daqui. A gente veio pra Brasília, tô em Brasília há 10 anos. Aí quando eu vim pra cá foi aquela coisa do recomeço. Uma cidade nova, uma cidade que eu não conheço ninguém. Como que eu começo? Você tá ali meio abalada por aquela coisa que você depositou todas as suas Sim, energias. exato. E não foi o que você esperava. E aí a gente veio pra cá, entrei no comércio, aí dei um passo pra trás, fui trabalhar como projetista numa loja. Aí fiquei um tempo. De planejado, né? Não, eu trabalhei na loja. Não, você fazia projeto como paginação. Paginação. Ah, mas é projeto. Projeto. Na Aí área, depois mas eu é fui no Planejados, fiquei um tempo, e aí fui
fazendo network, conversando, conhecendo gente, conhecendo outros profissionais, entendendo o mercado, para começar com a Mui. E eu, desde essa época, desde que eu vim para cá, que eu entrei no comércio, que foi aquela vírgula que a gente teve que dar na vida ali para recomeçar, eu pensei, não, eu preciso voltar com o escritório. Essa era a minha meta. E aí foi indo aos poucos. Eu tinha noção que naquela época eu não podia fazer isso. Eu não tinha estrutura mental, estrutura financeira, conhecer. Eu estava num lugar completamente novo para mim, não conhecia ninguém. Então foi um recomeço e eu sabia que esse dia ia chegar. E a Mui começou ali, com um projeto na escrivaninha em casa e atendendo em loja e os parceiros e indo e conhecendo um, conhecendo o outro. A loja te trouxe cliente? A loja me trouxe clientes. É porque eu fui arquiteto de loja também, gente. Nós temos todos uma profissão. A gente tem toda uma formação muito parecida. Inclusive, eu tenho clientes. Eu tenho cliente recorrente. Até hoje, recorrente. De 12 anos atrás, que não só me recontratam, como indicam, corroborando, assim, tipo, olha, ele tá cada dia melhor. Olha que legal. Mas o legal da gente ter, eu sempre falo assim, o legal da gente ter essa experiência como funcionário, como arquiteto, como proprietário de empresa, como você ter essas visões diferentes, a gente entende o mercado de todos os lados. Porque isso torna a gente mais humano com o fornecedor, com o prestador de serviço e com o próprio cliente. Exatamente. Porque eu quero ouvir a sua agora, mas só para fazer um adendo a isso, né? Porque eu tenho muito orgulho de tudo que eu vivi, né? Eu trabalhei na Tokstok, que é uma loja de departamento da casa. Pedra, tapete, mobiliário planejado, tudo. E aí, quando você vai fazer o projeto, você sabe que funciona, que não funciona, você sabe quando estão tentando te enrolar e quando não estão. Por que eu quero chegar nisso, né? Porque a Dani tem a história, a Luri tem uma história muito legal também, né? E assim, veio também principalmente de ter uma marca que não fosse igual, só mais uma, veio também dessa parte do design. Porque eu quase fui arquiteta. Isso. Só que aí eu fui para o design de interiores. Design de interiores não. Para publicidade. Publicidade. Para publicidade. É porque eu também tive vontade de fazer design de interiores. É isso, né? Aquele bichinho, né? E porque a gente está inserido no meio, você acaba se... isso. Eu tô até lendo o livro, que eu acho super interessante. Porque fala muito das travas, da criatividade isso é muito legal. E tal, enfim. Então, minha história de Alori Labs, pensando em produto, eu não queria que fosse mais um com lacinho, aquela coisa caricata do raminho. Sim. Não era o que fazia a minha identidade. Sim. E não era o posicionamento que você queria ter, né? Exato. E assim, eu queria algo que tivesse personalidade, sabe? E eu sempre, quando eu fui fazer a marca, eu pensei muito num conceito, assim, de como queria, não com essa super bagagem do desenho industrial, que deve ser o máximo, mas eu queria que fosse algo que coubesse nos ambientes e que não atrapalhasse, de certa forma, a não decoração. Né? Então, que fosse sem competição, né? Sem competir, mas que ele fizesse a funcionalidade dele ali, porque no design tem isso, né? Quando você acerta no design, não é quando você coloca mais, mas quando você não precisa tirar mais nada, assim. Gente, mas é um capricho, assim, né? É porque ela já foi no foco, né? Mas o que eu queria era saber essa trajetória, porque você trabalhou com química, né? Não diretamente, né? Ela vivenciou numa empresa que fazia produto de limpeza. De saneantes, né? que é produto saneante, de limpeza. Eu acho tão chique, gente. É porque saneantes é o nome correto. Igual saponaço, né? Mas a minha história começando a marca veio quando eu tive meu filho. E foi muito mais de um momento que eu tava naquela assim, não é isso. E agora? Eu sempre quis ter uma marca, não fui ousada com 23 anos, né? Mas eu sempre quis ter 26 anos, assim, 26 anos eu ainda estava trabalhando lá na fábrica, eu ainda estava... Que era no marketing que você trabalhava, não era? Trabalhava no marketing, no comercial, minha trajetória, assim, trabalhei dos 15 anos, aí eu comecei de Xerox, usava-se Xerox, fui da Xerox,
Não, pode botar. Não, é que eu acho assim, tipo, a gente, né? A gente é antigo, né? Eu comecei na Mimeógrafo. Eu fazia mimeógrafo, eu me sentia o cara. Nossa. Quando a professora falava, Wanda, Cheirinho de nem sei como é que a professora me chamava, porque o nome é difícil. Tinha curso de digitação, vocês lembram? Eu fiz? Então também, a gente tinha que fazer. Tinha que ter no currículo lá. Word. O Word, pacote Office. Pacote Office. Mas veio disso, né? Do bebê. Assim, foi toda uma trajetória. Então, trabalhei muito em loja de roupa. Aí eu fui rodada minha carteira, de fato, infelizmente. Rodei muitas lojas, mas já trabalhei com moda, então aprendi sobre vestir, look, parará. Tudo te trouxe. Tudo foi moldando de certa forma. Aí depois fui para o mobiliário, amei. Nossa, meu sonho quando eu trabalhei na Decore, que era a loja assim que De tinha design, o design assim mundial. Então, a Decore era tipo... Hoje seria o Carlos lá, esqueci o nome da loja. A Rio House. A Rio House. Mas era assim, mundial. diferente, tá? O do Porque Rio ela, House que a Rio House é brasileira, focado. né? E ela trazia estúdio bola, trazia coisa de fora. Moi, Felipe As coisas Carmo. eram só lindas, assim, você entrava na loja, era assim, um rim cada coisa, mas porque era tudo muito exclusivo. Não, Guilherme Torres. Peças Nossa, numeradas, assim, tinha peça que você assim, trazia né? certificado de autenticidade e tal, era muito legal. diferente. É. E aquele universo. E aquela assim, loja era linda. Né? Não, era um conceito assim inexplicável. A música, o Weekend que fala, né? Então tudo assim, fazia parte da atmosfera, assim, era muito interessante. Aí depois trabalhei em outras lojas e aí a gente foi para Lusiânia, que a gente mora agora em Lusiânia, porque a empresa dos pais do Renan fica lá, que é a Usilimp. Então, trabalhei muito tempo lá na Usilimp, porque eu pensei, eu vou trabalhar onde aqui, né? Saí de do negócio super chique, eu vou trabalhar onde na Usilimp, assim, aonde em Lusiânia? Né? Onde é que eu vou me encaixar também aqui? não tem. Né? Porque eu não tinha noção do que eu ia fazer. Aí fui e trabalhei lá da fábrica, né? Tipo assim, trabalha aí, né? Você não tem o que fazer, de certa forma, né? Vai fazendo. Aí eu fui começando a mexer nas redes sociais. Inclusive, o Lucas até conheço porque fez também lá. porque ele trabalhou em loja e aí a gente vendia, enfim. Coisas pra ele. Então assim, com o marketing eu fui por É gostar isso, de a rainha publicidade. do produto de limpeza de Lusiana. Não, mas do enfim. saneante em Lusiana. Mas assim, foi bem complexo por conta Antigamente o pessoal não tinha essa visão que hoje a gente quer de ter esse cuidado com o cliente, Sim, o com a recebimento, embalagem. a embalagem principalmente, que né, é diferente. Porque a experiência começa nisso. Né? Então assim, aí eu tinha a opção, ou ficar ali confortável, mas era aquilo, ou me arriscar e falar, cara, deixa eu ir atrás do que eu sempre quis fazer. Mas no momento mais tenso da minha vida, que foi Com a o maternidade. filho, né? Mas isso é uma coisa que acaba a gente tendo força Era pra isso que eu fazer ia o que. Pra fazer o que a gente. O que às vezes as Te ideias movimentou saem. pra frente. muito A gente diferente, sai assim. do modo automático e descobre coisas que às vezes a gente não tem noção do que a gente é capaz de fazer, né? É isso. Alguns momentos assim da vida, seja uma maternidade, seja uma empresa que não deu certo, seja às vezes até, enfim, uma tragédia mesmo. Né? Eu amo vocês duas, sabe por quê? Porque é o tema seguinte, que são as expectativas que foram revisadas, né? Que é assim, tipo, olha tudo que vocês viveram e foram revisando, né? A maternidade mudou, deu um divisor, assim, né? Deu um empurrão para uma outra direção dela. Você não tem filho, né? Tá Sim. tudo bem, eu também não tenho intenção nenhuma de ter filhos, assim, sou bem resolvido com isso, tá bom? Obrigado. Mas é uma coisa que Eu a não. gente... Você tem vontade? Eu não. Você tem Eu vontade? não sei. Deixa rolar, né? Eu sou geminiana. Né? Deixa rolar. Então, sei Não, lá, agora eu vai já que- tô... vai que Enfim, eu vou nem entrar nesse aqui. complexo. Só que olha só, e vocês revisaram as expectativas e nesse momento veio o negócio do... Provavelmente, né, eu quero crescer, mas eu não quero crescer desenfreado, eu não quero crescer sem perder a qualidade de vida, eu não quero crescer sem perder o que eu gosto. E aí a gente vai começar aqui com a Tina, aí me conta assim, como é um dia típico da sua vida hoje, né, com e sem a corrida. Gente, é até engraçado. Às vezes eu falo, pra mim é tão natural. E as pessoas olham assim, nossa, que mentira. Nossa, como você consegue? Tem os dois lados. Sim, É, com e sem corrida é assim, o dia que você consegue correr, o dia que não dá pra Sim. correr, tá? O dia que não dá pra correr, por incrível que pareça, ele é raro.
É raro? É raro. Porque é disciplina, né? É disciplina. Ai, que saco, gente. É raro. Aí, tá vendo? Não, é que saco que eu tô falando porque eu tô nessa, né? Não, mas, Mas tá assim, vendo como a gente muda, né? Muda, sabe, muda o muito. que hoje eu não consigo ver o meu dia, a É que minha faz- vida sem. Ela faz parte. E faz assim, falta. Faz falta. É Só que o natural. que acontece? Você acorda 4 horas da manhã, sim, tem dias que eu acordo 3h30. Sim, Enfim. E pra você mas é assim, o que te faz é o bem. que faz isso. Aí você dorme cedo? Eu tenho a rotina de treino, tenho um treinador, né, tenho a planilha ali, tudo certinho. Cada dia da semana tem um treino diferente, de acordo com o objetivo que eu traço junto com ele em algum momento do ano, em alguma coisa. Agora, por exemplo, passando esse domingo, no próximo eu vou correr a minha 11ª maratona. É só 42 quilômetros. Era essa coisa que eu tenho medo, entendeu? De saber o quanto. Eu tô ensaiando uma corrida há 3 anos de Mas 5. mas assim, isso já é uma vitória pra você. Não, exato, não, interessa. exato. Eu tive um tempo que eu curti a corrida, mas não quero atrapalhar, vamos E lá. aí, assim, a minha rotina, ela é feita de acordo com o que eu tenho que fazer no outro dia. Então, a minha semana, ela já é planejada com isso. Aham. Se eu, por exemplo, quinta-feira é um dia que eu tenho treino longo. E eu já sei que eu não posso marcar um cliente 8 horas da manhã. Eu marco um cliente 10, marco um cliente 9h30, dependendo da quantidade de tempo do meu treino. Então, é tudo planejado uma semana antes. A corrida é o... O meu direcionamento a corrida planejamento, faz né? o meu planejamento da semana. Ela é a minha disciplina para todo o resto. Eu falo, eu até brinco às É vezes o nas nível, minhas, né? nas minhas redes seria sociais. nivelar, né? assim. Seria o nível, né? O que você sabe se tá funcionando quando a corrida É o tá equilíbrio. bem. É o A corrida equilíbrio. tá bem, aí tem tudo junto. Se não tá legal, você também... Exatamente. E assim, a vida com a corrida, ela acontece dessa forma. A corrida, para mim, ela é uma válvula de escape do trabalho, assim como o trabalho é uma válvula de escape da corrida. E eu brinco até nas minhas redes sociais, assim, eu tenho o meu Instagram, o Tina e o do escritório, né? Eu também. E eles se entrelaçam. E certa vez eu até tentei fazer um só, mas não dá certo. Pra Assim mim como também uma não. boa geminiana tem duas coisas. É. 2, tá ótimo. Eu sou também. Você O meu é também é virginiana, 2. né? Mas o também é 2. E aí a arquiteta corredora e a corredora arquiteta, né? As coisas se entrelaçam. A minha vida com a corrida, ela é assim, ela é planejada de acordo com a corrida quando eu não consigo correr. São dias específicos. Eu acordo todos os dias 3 horas da manhã. Não, eu tenho preguiça. Eu tenho vontade de dormir mais Hoje, um dia. Hoje Essa eu semana tava. mesmo, segunda-feira, eu não fui treinar de manhã. Mas aí eu já penso, como que é meu dia no final do dia? Eu tenho cliente, não tenho cliente? Tem um prazo apertado para entregar? Não tem, não. Então eu vou deixar aquele treino do dia para mais tarde. É sempre organizado dessa forma. Porque uma coisa que você sente a diferença quando não corre, você já falou, né? Mas muda a sua paciência com as pessoas, Sem com o dúvida. cliente, com tudo. Porque a gente começou essa conversa lá meses atrás. E eu falei pra Tina, eu vou te levar no programa. Porque a gente tinha uma sensação muito parecida, Dani, de que a gente... O exercício pra mim hoje não é uma coisa que eu tenho hábito há anos, assim, sei lá, há anos eu já tenho, mas não é uma coisa da vida toda. É de 2018 pra cá. Começou com uma aposta de R$50, entendeu? E Que motivou. que bom! não ganhei os R$50. Não só não ganhei os R$50, fiquei sozinho e fiquei com esse vício. Porque é um Ótimo. vício pra mim, porque é uma coisa... é importante pra mim desse momento? É o momento que eu tô vivendo só pra mim. O celular tá esquecido. Eu não tenho WhatsApp, eu não tenho profissão, eu não tenho marido, eu não tenho cachorro, eu não tenho nada. Eu tenho que fazer o exercício, me concentrar em mim. A minha cabeça esvazia. E o dia que não tá vazia a cabeça, o negócio não flui. Funciona. É A muito... energia fica baixa, não É. fica? Você fica Não, estranho. e você não consegue concentrar. Assim, você mesmo falou, né? O esporte é mente, é concentração. E assim, pra mim, o esporte resolve isso. Às vezes, pra outra pessoa, é uma aula de cerâmica, ou uma aula, sei lá, de pintura, enfim. E esse é o momento que eu tenho comigo. Quando eu não consigo fazer isso no dia, primeiro, eu fico extremamente irritada comigo mesmo antes de Eu ser fico uma outra frustrado pessoa. comigo. Fico frustrada, eu me julgo, eu falo, como que eu não consigo me organizar?
preciso me organizar. Ah, não deu tempo de manhã, vai de noite. Por que você não fez isso? Não, Mas de isso é noite eu uma não coisa vou. que é meio terapia, assim, né? Mas eu também tenho que pensar, eu não posso me julgar Ser generosa, tanto. né, Ser querida? generosa. Mas uma coisa que é engraçada, que eu falei, né? Os objetivos do esporte, eles vão de acordo com a O meta que vai traçada. acontecer, né? A maratona, eu sou corredora de rua, maratonista, sim, mas é porque existe uma diferença, né? Corredor de rua e maratonista é só a quantidade de quilômetros. A maratona é uma prova que ela não depende só de eu treinar para os 42 quilômetros, ela depende de vários outros fatores: cabeça, alimentação, sono, Preparo, né? descanso, então tudo isso. Quando eu foco numa maratona, eu sei que eu tenho ali pelo menos de 3 a 4 meses que eu preciso controlar tudo isso. Tá. Só uma coisa aqui que me ocorreu. Quando você tá focada na maratona, você acha isso aqui, gente, vida real, por favor, tá? Não, eu vou falar igual minha professora fala pra mim. Não é o que você gostaria que fosse, é como é. Quando você tá focada na maratona, você tem 1 milhão de coisas para cuidar. A nossa profissão, de maneira geral, a Dani empresária, eu empresário, você é empresário, porque hoje a gente tem essa consciência, né? Isso é uma sim, coisa recente para mim também. exatamente. Mas nós somos empresários e somos quem põe a mão na massa, em muitas coisas lá. Quando você está envolvida na preparação da maratona, no escritório acaba que você se sente com alguma coisa que foge um pouco. Eu sei que você é extremamente, né, meta de vida ter uma disciplina igual vocês duas, que eu não tenho ainda, tá vindo aí. Mas você sente que você foca mais nisso e acaba faltando um pouco? Não? Não. Ai, gente. Já aconteceu isso. Hoje eu consigo. Assim, porque assim, quando você treina pra maratona, são treinos muito exaustivos. Isso, né? Muito cansativos. O treino é muito mais difícil que a prova. E assim, quando eu não conseguia ter essa organização, eu sentia isso. De alguns anos pra cá, talvez 5 ou 6 anos pra cá, porque tem muito mais tempo que né, que eu corro, eu tenho absoluta certeza que não. Pelo contrário, eu consigo ficar mais organizada. Tá. Porque a corrida te exige muita organização em tudo, E né? disciplina. É a hora de comer, é a hora de dormir. Então, eu sei assim, eu preciso ir pro escritório tal hora, porque eu não vou ficar no escritório até a noite. Tá, você chega a fechar a agenda, assim, tipo... Não. Eu só fecho a agenda porque normalmente quando eu faço maratona eu viajo, né? Eu Aí já você fecha aproveito. nesse período. Aí eu fecho nesse período, mas o escritório funciona. Tá, né? igual a gente, né? O dia da Dani, eu fico imaginando mil coisas. Essa semana ela postou um story chegando no escritório que ela e o marido têm um espaço grande, lindo espaço, e aí eles dividiram o espaço. Então tem a Lurilab, são duas empresas num mesmo, mas é enorme lá, gente. Dá até vontade, sabe? Porque eu queria ter um escritório bem esparramadão, sabe? Pra ir mudando. Vai usar pra quê? Pra nada. Não, é porque aí eu penso mesmo, por que eu vou usar isso? Pra nada, mas enfim. Aí eu acho muito legal, é muito iluminado. Isso eu sinto falta. Tem uns janelões, assim e tal. E aí você chegou lá cheia de marmita. Aí, falando que era pra semana já. Tipo, eu trouxe isso, trouxe aquilo. E aí tem o filho. Aí eu quero te perguntar, assim, o seu dia é mais montanha-russa ou mais Tetris? Que tudo você faz encaixar? Ou deixa, às vezes vai no automático ali, seja o que Deus quiser. Porque tem marido, empresa, tem a Dani mãe, a Dani esposa, a Dani empresária, a Dani que publica vídeo, a Dani que desenvolve produto, a Dani que cuida da embalagem. Você tem que ver essa menina fazendo laço, testando embalagem. Não, mas o laço eu peço para as meninas me ajudar, serviço manual. Mas vai revisar, né? Mas a Ana super me ajuda nessa parte. É uma coisa que eu sinto a energia de uma pessoa. Mas antigamente era mais montanha-russa. E aí, com o tempo, eu tô mais realmente nessa vibe também. Tô ficando mais segura, assim, de que tá sendo mais Tetris do que montanha-russa. Porque quando eu lancei a Lurilabs, foi muito montanha-russa de muita coisa. A Ana mesmo, nossa, a gente passou períodos de lançamento de produto que eu tinha que unir as coisas que, ainda mais que o meu juntar tudo, né? A fabricação do produto. Sim. Então, eu tinha que juntar o frasco, a tampa, a apresentação, né? Não, e toda a formação do produto acontecer com os fornecedores, alinhar os prazos que não está no nosso controle, isso dá muita agonia. Então, assim,
quando você já estipula lançar em rede social, em Instagram e fazer tudo unificar naquilo. Então foi muita montanha-russa, foi algo que eu experienciei no final do ano passado, que eu falei, não é isso que eu quero. Não é isso que eu quero para mim, para a empresa, porque eu percebi que me deixou muito ansiosa. Sim. E Não, aí e assim, não é o que eu quero, sabe? Gente, na boa, né? Assim, nós somos do Controladores Anônimos, com certeza. Por quê? Porque eu sou controlador, mas eu não admito que eu sou controlador. Eu admito, eu tenho absoluta Não, certeza mas eu que eu não. sou Não, é que eu controladora. ainda tô na terapia, gente. Aqui tem outras coisas na frente, entendeu? Mas eu tenho muita dificuldade de assumir que eu sou controlador. Hoje eu já olho, se alguém fala, eu não brigo. Ah, tá. Entendeu? Eu tô isso é uma nesse coisa que eu tô momento aqui que eu aprendendo. não. Eu deveria brigar mais. Não, eu tô acho. falando assim, ó, que eu não brigo quando alguém me aponta como controlador. Antigamente, o que é isso? Tá pensando que absurdo é esse? Arruma esse copo. Sabe? Tipo assim, a pessoa sendo controladora, dizendo que não é controladora e brigando por isso. Tá. Não. E aí, hoje, eu tô mais assim, tipo, alguém fala, você é controlador, eu dou uma olhada assim, tipo, Não quero assumir. deixa abaixo. Entendeu? Mas eu tô indo pra isso, assim. Só que o controlador tem vários tipos, né? A gente tem o controlador grosseiro, excessivo. Tem o controlador que é só você no controle da sua vida, que é uma coisa. É terapia, né, gente? Aqui. Sim. O controlar é você se sentir no controle, no comando das coisas, né? É a palavra final, né? Até, isso eu talvez gosto. isso, assim. Agora você sabe. Eu sou contra. Isso eu gosto. Ai, que Mas sabe o delícia. que você falou? Você perguntou assim se eu fecho a agenda, não. É muito engraçado, porque assim, a questão, né, da Tina, arquiteta Tina Corredora. Muitos dos meus clientes do escritório, muitos mesmo, também são do esporte. E isso é uma coisa, eu acho que é atrai, tá energia, vendo? atrai. É então, isso. assim, são A pessoas gente atrai que o público que se entendem. identifica. E são pessoas que entendem esse lado. Legal. Também, né? Mas a minha pergunta sobre fechar a rotina, a agenda, é assim, ó, tipo, você dá um número X de clientes quando você, por exemplo, agora você está 4 meses se preparando para uma maratona, você estabelece assim, eu não posso ter mais que tantos clientes no escritório rodando ao mesmo tempo, para você, tipo assim, ó, da parte que capacidade depende de produtiva. você, tipo assim, ó, Sim. porque assim como eu hoje, a gente capta o cliente, brifa, desenvolve o projeto e executivo passa para outra pessoa. Ponto. Sim. Revisa, Sim. né? Volta na Sim. gente, revisa, A tira gente dúvida, tá- faz ajuste e tal. Não sei, a gente é bem alinhado nesse aqui, acho que a gente já teve essa conversa, Aham. assim, de estrutura. Você tem as pessoas que te ajudam, você não fica lá fazendo a Não, química, né, sim. da composição. Você cria as fragrâncias, desenvolve o produto, passa para não embalar, você não enche. Não, até porque foi Entendi, isso tipo, que na mudança de rota que eu percebi do ano passado, porque assim, a marca vai fazer um ano agora. É em muito junho. novo, né? Então é muito pouco Muita tempo, coisa apesar que O desenvolvimento, o desenvolvimento foi antes, é maior. né? O lançamento foi há um Entender ano. como é que eu ia fazer, até compartilhei muita coisa na rede social. Eu achei bem legal, inclusive, esse processo seu. Esse processo de documentando mesmo, sabe? Não coloquei todos os perrengues, porque teve uma época que eu ficava, gente, eu não vou colocar todos os perrengues, que é chato também você ficar colocando. Só dando ruim. Que tá dando ruim, vai dar ruim mesmo, mas eu não não quero pode. botar mais. E não é assim, vou focar só no positivo. Sim, claro. Não é, mas assim, o que eu escolho focar, sabe? Então, do ano passado, eu percebi que meu sonho é ter uma indústria de cosmético, mas eu percebi que a chegar até esse sonho vai me demandar muito tempo, X. muito esforço. É um crescimento gradual, né? É. Eu acho que em Muito. todos os sentidos. Só que eu queria já começar a fazer certas coisas, tudo no meu espaço, porque lá a gente tem o espaço justamente para produzir ali, conseguir a certificação do bombeiro, tudo sim. mais, enfim. Mas o que eu queria fazer, se eu fosse, né, no tempo, ia demorar mais. E aí eu pensei, cara, Tem etapas que precisaram ser. vai ter etapas que, se eu for esperar o crescimento da empresa para o que eu quero, vai demorar muito. Então, eu até fiz uma parceria agora com uma indústria de cosmético que vai terceirizar os produtos, sabe? Mas A produção, né? A produção. Queira ou não, é uma forma de crescimento, É, né? total. E a gente vai descobrindo outros é muito meios. complexa. Você tem que documentar os documentos, você tem que estar com todos os materiais ajustados para o manipulador fazer o produto. São muitas coisas. E aí, o meio disso de você compartilhar na rede social, que eu falei,
cara, não dá pra você querer compartilhar tudo. É. Aí você fica pensando na formulação, como que a pessoa que vai fazer o produto E vai outra fazer. coisa, né? Será que... Porque é isso que a gente está falando. Isso é o que vai te trazer o sucesso, né? Porque as pessoas obrigam a gente a estar na rede social, né? Sim. Eu conheci a Tina a gente se conheceu num momento e depois a gente viveu uma outra coisa junto. E a gente percebeu uma necessidade do grupo, de pessoas do nosso meio, e aí no seu deve ter isso também, de se encaixotar no padrão. O que você falou, né? Eu não queria fazer o que todo mundo está fazendo. A Tina tem uma experiência de clientes que falam para ela, vou deixar ela falar, como ela é, e a gente participou junto de um... eu não queria falar muito, mas assim, vou ter que falar, né? A gente participou de uma consultoria de imagem com uma mesma pessoa em momentos distintos. E a gente percebeu uma busca das pessoas de se encaixotarem no que está sendo vendido por aquilo ali. Nossa, total. Todos no mesmo padrão. O cliente da Tina Esportista quer uma arquiteta de tailleur, né? Como fala, de terninho, De blazerzinho. de blazer, Não. de salto o tempo inteiro. É o tal do posicionamento, né? É o posicionamento. É isso. Você vende experiência, sensação. O cliente quer ver isso em você, né? Você sofisticada, um óculos massa, uma roupa de uma mulher que passa assim, eu sei combinar. É diferente, né? É como você quer se posicionar, não que você tenha que ser assim. E você sabe ou que não. uma coisa eu tava pensando esses dias. A gente fala tanto, hoje o mercado para todas as profissões, todos os mercados, a gente sempre fala do ser diferente, do produzir diferente, do criar diferente, de se destacar. E aí a gente se pega no meio tentando fazer projetos diferentes, mas se apresentando igual a todo mundo. O que isso conecta com o seu cliente? Eu sou uma pessoa que desde criança eu rasgava minhas roupas, eu pintava, eu fazia. Eu lembro que eu adolescente peguei uma calça Você do tem meu cara pai, mesmo, fiz que era uma bem saia ao ousada. contrário, assim, eu gosto de usar coisas diferentes, roupa larga, tênis, mas eu não preciso ser igual. desleixada, ser uma Exato, pessoa que porque não é sobre isso, né? Exatamente. E isso eu acho que traz a autenticidade de cada um. Sim. Os meus projetos são diferentes como? Eu acho que isso transmite o que eu sou, né? A minha personalidade, o que eu gosto. Eu sou uma mulher, me sinto uma menina que brinca, que rola na terra com os meus sobrinhos, sabe? E é isso, essa sou eu não tenho que me vestir de nada pra parecer. A mesma coisa, os seus produtos têm que ser você. Você E eu acho que isso é sente- que vende, sabe? Você sente essa pressão também no seu mercado, no produto, né? Assim, você fez análise de mercado e tal. Você sente isso, assim, de que você, em algum momento, você não estava em acordo com a sua marca? Sim. Lá no início, assim, de que... Não no início. Sobre credibilidade, Nessa mudança agora do ano passado Pra cá. pra cá, que eu percebi que eu precisava ter essa diferenciação de não me colocar no lugar comum de empresas de aromatizante de ambiente para vender uma vela a R$40. Não é isso que eu quero. Que, sabe? inclusive, você fez um ajuste de rota, né? Com essa linha Ajuste que você de rota tem Da da curadoria olfativa. curadoria olfativa. Porque foi usando de fato, poxa, deixa eu valorizar minha bagagem, sabe? Porque eu acho que é muito da terapia, daquela coisa, poxa, deixa eu bater no peito e olha o tanto de coisa legal que eu já trabalhei, sabe? A formação, de fato, que eu tenho de repertório, isso é valioso. Por isso que eu falei que as duas lindas têm um perfil boutique do negócio, né? Que eu estou fazendo um estudo de gestão e aí tem o escritório escalável, né? O negócio escalável, que é você fazer uma franquia da Lurilagos e começar a vender para o Brasil todo. Sim. Você ter o escalável é você ser a MUI, é MUI, né, mesmo, MUI Arquitetura, e você ter 3 arquitetos, 2 arquitetos que estão abaixo de você que gerenciam outras pessoas, daí seu escritório escalável. O boutique, a gente está à frente. O dono é a empresa, ele é a cara da empresa, ele resolve a empresa, ele... Não que a gente seja comercial, né? Mas assim, você está com o seu cliente.
A Tina tava mandando uma mensagem para cliente aqui agora, num tom amigável, assim, falando para ela, cara, segue o projeto, já tá pronto, você já escolheu a cor, não vamos ter que reinventar isso agora que o negócio tá todo definido, porque surge isso na nossa vida, né? Sei lá, você tem essa fragrância, você desenvolve uma curadoria olfativa para mim, e aí quando me entrega o produto eu falo, cara, mudei, não é isso, você desenvolveu o trabalho ali, né? E a gente tem que ter firmeza nas coisas que a gente fala sobre isso, né? Em algum momento vocês pensam assim, tipo, esse meu sonho, ele pode ter me adoecido um pouco, assim? Ter tornado alguma coisa mais difícil, mais complexa pra vocês? Tá, agora vem o momento que eu gosto de verdade, entendeu? Que é o quê? Da zoeira, da sacanagem, da falta de compromisso, comprometimento e busca pela realidade e pelo que faz sentido. Esse momento eu perco as estribeiras do que faz sentido e volto a ser eu como vocês me conhecem no dia a dia, entendeu? Sim. Então eu espero no mínimo que vocês entendam que são sim as vozes da minha cabeça e você também, espectador, mais uma vez. Vem aí.